Olá, Ronaldo. Já voltamos aqui. Oi, Kleber. Olá. Você está mutado, Kleber. Não estamos ouvindo sua voz. Olá, já voltamos. Acho que você precisa retomar a gravação, né? Vamos pedir... Eu acho que já está gravando, que agora há pouco eu entrei e apareceu aqui, inclusive agora com a sua imagem, apareceu o recording aqui no canto. Então tá O Guilherme está gravando já? Já sim. Tá bom. Perfeito. Obrigado. Marcela, é você? Oi, prof, sou eu mesma. Ah, tá bom. Aqui começou com o Guilherme, agora está com você. Estamos dividindo aqui. Tá bom, obrigado. Podemos iniciar, então? Acho que todos estão aí. Não, Kleber, estamos todos aqui. Que bom. Obrigado, professora Lília. Ronaldo, vou fazer a sua apresentação formal. Você me corrija aqui se os dados não tiverem atualizados. Apesar aí do Ronaldo, né? Então, professor doutor Ronaldo José Torres, da Universidade Federal de São Paulo, Unifesp. Ronaldo é graduado em Oceanologia pela Universidade Federal do Rio Grande, mestre em Engenharia Oceânica pela Federal do Rio Grande também, e doutor em Química Analítica pela Universidade Federal de São Carlos. A experiência de pesquisa é na área de gerenciamento costeiro, ele atua também nos temas relacionados a portos, dragagem, avaliação de sedimentos contaminados, oceanografia, química ambiental e exotoxicologia. Trabalha também com avaliação de impacto ambiental e análise de risco ecológico, biodisponibilidade, bioacumulação de contaminantes e remediação de áreas contaminadas. Atualmente, docente e pesquisador do Instituto de Ciências do Mar e Engenharia Ambiental Portuária, do Departamento de Ciências do Mar do campus da Baixada Santista da Universidade Federal de São Paulo, Unifesp, e atualmente também coordenador do curso de Engenharia Ambiental, não é isso, Ronaldo? Está acumulando o cargo. Ronaldo, seja bem-vindo. Além disso, o Ronaldo aí é um grande colega e parceiro no CBH, BS e também na CTPG, na Câmara Técnica de Planejamento, aí já faz uns bons anos, né, Ronaldo, dentro dessa participação. Ronaldo, obrigado pelo aceite aí o convite, você já tinha participado, né, da rodada anterior, mas nós tínhamos aí um tempo mais diminuto, né, eram 20 minutos para a gente estar conversando, então, como o pessoal até pediu da riqueza de detalhes que você trouxe, né, na outra apresentação, né, para ter agora um tempo mais expandido para conversar um pouco aí sobre a temática e você trazer também a sua experiência, né, na parte de pesquisa e bem regional aqui para a cidade de Santos. Então, com você, Ronaldo. Obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui conversando sobre tudo isso. E eu vou aproveitar até o gancho de alguma pessoa que perguntou para o professor Hiroshi agora há pouco sobre a questão do custo de equipamentos para análise química. Como eu também trabalho nessa parte já há bastante tempo e são equipamentos extremamente caros, o cromatógrafo a gás com os eletrônicos de massas que o professor Hiroshi comentou agora há pouco, a Unifesp comprou um, que está dentro da caixa já faz mais de 4 anos para instalar e a gente não consegue instalar. E tem processos muito caros. E por causa de vários fatores, eu estou mudando um pouco, ampliando um pouco a minha área de atuação. Inclusive indo para serviços ecossistêmicos, avaliação de serviços ecossistêmicos, além de toda essa área de licenciamento ambiental e avaliação de impactos um pouco mais aprofundados. Então, independente da parte química, porque a parte química realmente era muito cara e muito trabalhosa. Mas o que a gente vai conversar agora, tratando sobre a parte de lixo, eu vou até apresentar fazer um resumo do que eu apresentei em outubro e colocar algumas coisas mais novas e a gente vai discutir bastante coisa a respeito. Então, vou começar uma apresentação aqui. Eu acredito que vocês já devam estar vendo.
Estamos sim, professor. Tá certo. Então, o que me foi pedido para a gente conversar da outra vez, eu vou falar um resumo muito rápido, e aproveitando até uma frase do Albert Einstein: não se pode encontrar a solução de um problema usando a mesma consciência que criou o problema. É preciso elevar a consciência. E a gente vai ver que o que eu vou mostrar aqui para vocês e levantar algumas discussões vai ser tem várias coisas críticas que a gente vai precisar conversar a respeito, e eu estava vendo na programação agora há pouco de eventos futuros ou continuidade dessa conversa nossa, desse colóquio, até do workshop. A gente precisa trabalhar muito com a educação ambiental e a consciência das pessoas. Então, nisso, a gente vai trabalhar com o planejamento para o combate ao lixo no mar, então, através do Plano Nacional de Combate ao Lixo no Mar. De manhã eu gostaria de ter visto a apresentação da Maria Fernanda, da CIMA, né, mas eu tive uma reunião de departamento e não pude assistir. Ela deve ter falado sobre o plano estadual. Mas, se Deus quiser, a gente vai conseguir ter uma conversa bem interessante agora e integrar as duas coisas. Até no texto que eu escrevi para o e-book, eu cheguei a fazer alguns comentários sobre o plano estadual, mas uma coisa assim bem breve. Mas eu vou conversar, o foco principal agora é sobre as perspectivas e os avanços, a gente olhar mais a questão da situação, como que está a questão do combate ao lixo no mar hoje em dia, aqui na nossa região principalmente. Fazendo uma breve recapitulação do que eu tinha apresentado em outubro, o que a gente consideraria uma avaliação ambiental estratégica? Existe a avaliação dos impactos ambientais, que são de projetos, empreendimentos, e a avaliação ambiental estratégica é uma coisa um pouco mais elaborada, tem esferas um pouco maiores. Então, um programa pode conter vários projetos. Então, supondo, né, explicando rapidinho, o Rodoanel em volta de São Paulo. Foi feito um programa com vários projetos. Então, foram fases de construção do Rodoanel. Cada fase teve um programa. Planos, tem vários programas. E política, tem vários planos. Então, na questão do resíduo, do lixo, eu às vezes não gosto muito do termo lixo, porque dá uma conotação muito assim negativa. São resíduos, e muitos desses resíduos podem ser reaproveitados de alguma forma. Então, começa com a Política Nacional de Resíduos Sólidos, que foi aprovada em 2010, e tem sido bastante discutida nos últimos tempos. Em 2019, um desdobramento dessa Política Nacional de Resíduos Sólidos foi o Plano Nacional de Combate ao Lixo no Mar, que eu vou trazer também alguns detalhes dele rapidinho daqui a pouco, e alguns programas. Ainda dentro do Plano Nacional de Resíduos Sólidos, teve o Plano Nacional de Resíduos Sólidos, o Planares, em 2020, que trouxe o Programa Nacional de Combate ao Lixo no Mar. Esse Programa Nacional de Combate ao Lixo no Mar tem também alguns desdobramentos, e a gente vai ver o que está sendo feito e trazer algumas informações interessantes. E o principal que eu gostaria é a questão da discussão, para a gente conversar a respeito. Então, esse Plano Nacional de Combate ao Lixo no Mar foi criado em 2019, em 100 dias do atual governo. Ele vem no âmbito da Agenda Nacional de Qualidade Ambiental Urbana. Ele traz um diagnóstico, que eu não vou entrar em muitos detalhes aqui, porque provavelmente alguém já deve ter comentado sobre isso, ou mesmo a gente consegue ver muito na mídia, qualquer pesquisa que a gente for fazer na internet sobre a questão do lixo no mar, traz um diagnóstico bem interessante, a gente consegue ver bastante coisa a esse respeito. Valores de referência, situação desejada, modelo de governança, eixos de implantação, diretrizes, indicadores e plano e agenda de ação. Eu vou trazer alguns detalhes brevemente aqui. Então, quais são os objetivos?
né? Reduzir a quantidade e os impactos do lixo no mar originados de fontes terrestres, reduzir a quantidade de impactos de resíduos de fontes marítimas, incluindo as cargas perdidas, artefatos de pesca abandonados, perdidos, descartados em embarcações abandonadas, reduzir a quantidade e os impactos de resíduos sólidos acumulados em regiões costeiras, impulsionar pesquisas, desenvolvimento de tecnologias, metodologias, combater e prevenir o lixo no mar e engajar a sociedade para combate ao lixo no mar, e quanto às necessidades e aprimoramentos de gestão de resíduos sólidos. Dentro disso, existem alguns modelos, uma articulação. Então, o que o Ministério do Meio Ambiente propôs com esse plano? Que estados, municípios, iniciativa privada, a academia, a sociedade estivessem integrados junto com o governo, através então, do Ministério do Desenvolvimento Regional e o próprio Ministério do Meio Ambiente, fazer uma integração de todos esses setores, ou de todos esses atores, para conseguir implementar planos, esse plano específico e programas advindos dele. Ele traz, então, aqui, eixos estruturantes. Dentro desses eixos estruturantes, a gente poderia dizer que a resposta imediata nesse combate já traz um pouco da questão da limpeza de praias, e eu vou conversar sobre ela um pouco mais para frente, e também sobre a questão da educação ambiental, embora educação e comunicação seja um outro eixo que também é abordado bastante. Dentro da gestão de resíduos sólidos, pesquisa e inovação tecnológica, incentivos e pactos setoriais, normatização e diretrizes e essa educação e comunicação. Então, estes são eixos estruturantes do plano. Esse plano, ele já foi estruturado pensando em programas específicos, e um desses programas vai trazer apenas 3 eixos, que eu vou mostrar daqui a pouquinho. Então, dentro das ações, esse plano traz 30 ações de curto, médio e longo prazo, sendo que as principais delas são implementar dispositivos de retenção de resíduos sólidos em galerias pluviais e cursos d'água, instalar redes coletoras e barreiras flutuantes em pontos estratégicos e municípios costeiros. Eu acredito que deva ter sido explorado bastante desse ponto na parte da manhã com relação às ecobarreiras. Eu tenho alguns comentários, uma visão sobre isso. Independente da implementação e do funcionamento correto dessas atividades, o importante é a gente trabalhar para gerar menos resíduos. A segunda ação, realização de ações de limpeza e coleta de lixo em manguezais, orlas marítimas e fluviais, recuperar os ambientes fluviais, costeiros e marinhos por meio de mutirão de limpeza, recolhimento e destinação adequada dos resíduos, realizar ações de combate ao lixo nos rios, ações de combate ao lixo nos igarapés, implantar soluções para a gestão de resíduos de acordo com cada região, cada local específico, porque muda muito as condições, né, em cada região nossa. Considerando o Brasil inteiro, isso aqui é um plano nacional. Implementar medidas para a destinação final ambientalmente adequada dos resíduos, principalmente avaliando projetos, a execução de projetos para aumentar a reutilização, reciclagem, a compostagem, recuperação, aproveitamento energético. Então, tem várias coisas que podem ser feitas. Disponibilizar dados e informações para melhoria contínua das ações. Aqui entra bastante a questão da pesquisa e o tema que me foi pedido para a gente trabalhar uma visão da academia, de como que a universidade, os institutos de pesquisa e o setor assim, de educação pode trabalhar nisso. E a gente vai ver que tem, inclusive, órgãos que estão
já publicando, trazendo informações a respeito de trabalhos ou a respeito dessa conscientização da população. E, a partir das informações que têm sido trazidas, a gente consegue colocar ações um pouco mais práticas nessa atuação. Então, essas foram as 5 principais ações desse Plano Nacional. Daí, o Programa Nacional de Combate ao Lixo no Mar, que ele veio no Plano Nacional de Resíduos Sólidos, né, em 2020, ele trouxe um refinamento nesses 3 eixos, que é a gestão de resíduos sólidos, então atacar a causa raiz, a limpeza de praias, rios, mangues e a recuperação da qualidade da vida, do meio ambiente. E o 3º eixo, a gestão de resultados, ou seja, como que a gente consegue consolidar essas informações da melhor forma possível. Trazendo aqui os dados ou questões mais práticas. Quais as ações concretas, então, para a questão do combate ao lixo no mar? Então, fazendo uma análise sobre esses 3 eixos que o Programa Nacional de Combate ao Lixo no Mar de 2020 traz. E vocês vão ver que algumas das informações que eu vou apresentar aqui acabam sendo de antes da formulação desse programa, mas que eles estão extremamente relacionados entre si. Então, o eixo 1, a gestão de resíduos sólidos, a gente volta muito para o Plano Nacional, ou a Política Nacional de Resíduos Sólidos, então o Plano Nacional de Resíduos Sólidos 2020, que trouxe o programa. O eixo 1 trata da não geração, a redução, reutilização, reciclagem, tratamento dos resíduos sólidos, disposição final ambientalmente adequada dos rejeitos. O Dr. Costa Vélez, ele, inclusive no workshop que teve em outubro, a abertura foi uma apresentação dele, muito boa a abertura. E ele tem uma publicação muito interessante de 2017, então uma publicação internacional, Previna o lixo marinho plástico agora. Foi uma parceria, uma associação de resíduos sólidos, uma Associação Internacional de Resíduos Sólidos. E ele trouxe que o setor de gestão de resíduos sólidos ele já está idealmente posicionado. Então, ele possui conhecimento, habilidades e competências necessárias para implantar e operar a infraestrutura crítica que falta. Mas uma intensiva investida tão massiva então, nessa infraestrutura, ela não pode ser alcançada sozinha. Então, são necessárias soluções transdisciplinares e intradisciplinares. E estamos aqui para capacitá-los, assumindo o papel da transversalidade. Então, essa frase, eu acho que fecha bem esse trabalho que eles fizeram, esse relatório que foi elaborado em 2017, e que traz uma visão global, porque é do mundo inteiro, mas que a gente, no Brasil, está trabalhando bastante isso, e principalmente nas instituições de pesquisa, com a questão da educação ambiental. Por quê? Quando a gente pega a Política Nacional de Resíduos Sólidos e faz uma análise bem crítica dela, a gente tem que repensar resíduos ou a utilização de produtos para minimizar os resíduos.
O ideal seria poder reutilizar. Então, até antigamente, quando a gente tinha as garrafas de vidro que eram reutilizáveis, era muito melhor do que hoje em dia com o plástico, o PET, que vai tendo que ser, acaba virando um rejeito. Reciclar. Então, reciclar esses resíduos. Até um outro relatório comenta, eu acho que é o WWF, o Fundo Nacional aliás, Internacional para a Natureza. O Brasil está na 4ª posição no ranking global na produção de resíduos plásticos. Só que é o que menos recicla, um dos que menos recicla, com 1,3% de material de todos esses resíduos que são gerados, que acaba sendo reciclado. Então, a gente tem que trabalhar um pouco mais essa questão da reciclagem, reduzir o consumo. Vários produtos, inclusive em alguns supermercados e tal, já estão permitindo que você, comprando, por exemplo, uma pasta de dente que vem uma caixinha de papelão e o tubo da pasta, você pode descartar a caixinha, você não precisa levar ela embora. Ou trabalhar de uma maneira que você consiga reduzir o consumo propriamente dito. Então, consumir menos refrigerantes ou menos latas de cerveja que vai ter aquele resíduo. Então, até a questão de recusar. Muitas vezes, quando tem algumas propagandas, consuma tal coisa, a gente pode recusar, não quero consumir aquilo. Justamente para evitar a geração de resíduos. Daí, eu até achei bem legal essa figurinha, eu mostrei também em outubro. Aprovação da lei do lixo. Está tendo muitas alterações, muitas modificações nas leis nos últimos tempos. Daí o lixo tomando conta de tudo. A mulher pergunta, vamos ter que mudar daqui? Daí o homem fala, sim, mas a gente vai ter que mudar, na verdade, os nossos hábitos. Então, realmente, a gente tem que mudar os hábitos para poder trabalhar melhor a questão do lixo, a questão dos resíduos que vão parar no mar. Trazendo o segundo eixo, então, a limpeza de praias, rios e manguezais. Então, recuperar a qualidade de vida e o meio ambiente. Daí a minha pergunta, qual que é a eficácia disso? Aqui em Santos, a Prefeitura Municipal ela faz um sistema de limpeza de praias já há bastante tempo. Ela coleta, em média diária, passando trator com rastelo, caminhões e o pessoal fazendo limpeza. Essa média varia de 50 a 60 toneladas, mais ou menos, de resíduos ou de lixo, só na praia e na área dos jardins, na região aqui da Praia de Santos. No Réveillon de 2020, ou seja, na passagem de ano 2019 para 2020, que foi o último Réveillon que tivemos na praia, 2021 e 2022 ficou proibido. Então, no Réveillon de 2020, eles coletaram 113,5 toneladas de lixo na praia. Vocês podem ver na foto a quantidade de garrafas, de plásticos jogados na praia. Por que as pessoas jogam na praia? Então, a questão de repensar e a questão das nossas ações, principalmente para a educação ambiental. Domingo retrasado, no final da tarde, eu fui andar na praia aqui em Santos, estava bom o tempo, tudo. Eu moro perto do Canal 6. E, bom, quando eu vou para a praia, eu nunca levo o celular, levo no máximo um RG, algum documento assim de identificação. Mas eu fiquei decepcionadíssimo com a quantidade de lixo que tinha. E aí eu fico pensando na questão da Política Nacional de Resíduos Sólidos, que falava sobre a política reversa, ou seja, os fabricantes também terem responsabilidade.
E tinha a embalagem lá de latas da Skol. Então, a embalagem plástica, Skol, que as pessoas consumiram a cerveja. Não faço ideia das latas, o que fizeram com elas, porque eu não vi a lata onde estava essa embalagem da Skol, mas a embalagem plástica ali. A Skol também deveria ter uma responsabilidade com relação a esse resíduo. Ou seja, ao mesmo tempo que eles deveriam recolher, e aí eu comentei agora há pouco sobre a pasta de dente no mercado, quando a gente compra essas latas de cerveja no mercado, a gente também poderia deixar a embalagem plástica lá para o mercado, né, colocar de volta na cadeia produtiva e o ciclo de vida desses produtos, reduzir a quantidade de resíduos que nós precisamos trabalhar. Mas o que eu quis trazer aqui para vocês é justamente esse impacto. Nesse caso, foi o Réveillon de 2020, é uma coisa muito recente. Já existia, inclusive, esse Plano Nacional de Combate ao Lixo no Mar. Só que as pessoas, a maioria, não sabem desse plano, a maioria não está nem preocupada com os resíduos. Tanto é que tem pessoas ali na água. E eu tenho trabalhado com outras questões dos resíduos. Em 2019, eu participei de dois eventos de coleta de lixo aqui na região. Aqui é no São Miguel, aqui na região de Santos. Então, a gente percebe que um local ali, acho que é próximo a Alemoa ali, tem muito lixo. E nós fizemos, junto ao Instituto Ecofaxina, foi dividido uma área em quadrantes e foi coletado resíduos nesses quadrantes para fazer o monitoramento. Eu não me lembro exatamente, eu acredito que o William, lá da Ecofaxina, deva ter esses resultados. O quanto que foi retirado de lixo naqueles quadrantes para tentar fazer uma estimativa. Então, faz parte dos estudos que eu comentei e que, inclusive, vai ser o próximo eixo, que eu vou trazer um pouco mais detalhes. E nesse ano mesmo, um pouquinho antes, inclusive, eu participei junto do pessoal do Greenpeace de Bertioga de uma limpeza no rio Itapanhaú. Teoricamente, o rio Itapanhaú seria um local limpo, embora esteja sendo feito várias questões ambientais ali com relação à transposição do rio, teoricamente deveria ser um rio limpo. Mas em 2 horas de limpeza no manguezal que nós fizemos, nós retiramos 200 quilos de lixo, dentre metais, plásticos, isopores e lixo mesmo, resíduo. Né? Que, alguns desses não teria nem... seria um rejeito. O resíduo é aquele que pode ser reciclado, o rejeito é aquele que você não tem mais o que fazer, você joga fora mesmo. Sendo que nessa daqui, essas 2 moças, elas estão tentando tirar uma rede de pesca que ficou presa na raiz do mangue. Então, foi bem interessante esse trabalho, e é uma questão da conscientização do pessoal, o Greenpeace fazendo também esse tipo de atividade, e depois publicizando isso para poder trabalhar a questão da educação ambiental. Embora a eficácia realmente dessa educação ambiental ainda seja muito fraca. Eu não cheguei a participar, mas em novembro passado, novembro de 2021, o pessoal de Greenpeace de Bertioga também fez uma limpeza da praia lá no Itaguaré, e eles retiraram também bastante lixo. Infelizmente, eles não conseguiram quantificar exatamente. Eu acho que foi algum problema estrutural deles ali com relação à questão da quantificação, mas a gente pode perceber que, a Praia de Itaguaré, um lugar extremamente limpo, mas o pessoal vai deixando também esse tipo de resíduo na praia em novembro, uma época que não é propriamente a época de verão, né, de maior utilização do local. Mas, infelizmente, as pessoas deixam os resíduos, utilizam a praia e deixam os resíduos no local.
Então, falta muito da educação ambiental, que só a coleta, a limpeza de praias acaba não tendo aquele resultado que deveria ter. E, por fim, o terceiro eixo, então, seria a gestão dos resultados, ou seja, consolidar as informações e melhorar continuamente. Então, a gente percebe que já existem muitos trabalhos, relatórios, várias publicações a respeito dessa gestão dos resultados, como nós fizemos lá em São Miguel, São Manuel, que teve os dados mais estatísticos a respeito e foi publicizado depois. E aí a gente entra na questão da educação ambiental de novo. Por quê? Existe parte desses trabalhos, a ABRELP, a Associação, acho que num dos próximos slides tem, a Associação Brasileira de Lixo. Daqui a pouco eu leio exatamente o que é a definição da ABRELP. Mas a ABRELP tem feito vários trabalhos, publicado bastante coisa nos últimos tempos sobre a questão do lixo aqui em Santos. Então, Santos despeja 60 toneladas de resíduos sólidos no mar por dia, sendo que 85% disso é plástico. E a gente percebe aqui na região de Palafitas, para o interior aqui. Outro estudo da ABRELP, então, Associação Brasileira de Empresas de Limpeza Pública e Resíduos Especiais, é a definição da ABRELP. O estudo mostra que 90% do lixo no mar de Santos vem das palafitas. Então, aquela região das palafitas é extremamente complicada nesse sentido. Essa foto aqui embaixo foi eu que inseri. Na verdade, essa publicação foi de 2021. Essa foto eu tirei em 2007, numa coleta para o meu doutorado. Foi aqui para dentro do estuário, eu não me lembro agora exatamente o nome do local, que tinha uma ilha de lixo, inclusive sofá boiando. Ou seja, o problema não é recente, o problema vem de muito tempo. O que eu comentei agora há pouco sobre a questão da contaminação no Siri, que eu precisei analisar uma outra questão ambiental. Então, vem há muito tempo. O problema é que as pessoas precisam realmente se conscientizar de toda essa questão e trabalhar bastante essa questão do lixo. Essas fotos que eu vou mostrar agora são aqui da Vila dos Pescadores, em Cubatão. Então, a gente percebe que tem bastante lixo ali, é a região de Palafitas. E essa educação ambiental tem que ser feita para essa população mais pobre, principalmente para evitar que esse lixo venha parar aqui nas nossas praias e que vão para o mar. Nadando na praia, vira e mexe, eu retiro o plástico, fica preso às vezes na perna ou nos braços, conforme está nadando. Tal. O que der para pegar, eu tenho pego, mas são ações muito isoladas. Tem que ter uma ação um pouco mais forte com relação à educação ambiental. Então, o que existe de ações concretas, efetivas hoje em dia? Muitas prefeituras e ONGs, institutos, como eu coloquei aqui só os exemplos que eu tenho trabalhado mais a fundo, o Instituto Ecofaxina e Greenpeace. Mas prefeituras, no caso aqui em Santos, a Secretaria de Meio Ambiente de Santos tem trabalhado bastante na questão da limpeza de praias e de mangues aqui dentro do estuário, na área de Santos, principalmente. Mas eu acho que, embora tenha algumas ações de educação ambiental, a gente precisa trabalhar muito essa questão. Outro dia eu estava nadando na praia com a minha companheira e tinha uma menininha que estava brincando na área mais rasa
ali da praia. Estava perto do Canal 6, na região ali onde fica o aquário. E essa menina, ela estava pegando, até o quê? Uns 5, 6 anos. Ela estava pegando o lixo e colocando num lugar que pudesse ser levado embora depois. Então, ela estava fazendo uma limpeza na praia, mas é uma criança. E enquanto os adultos ficam jogando. Então, a gente tem que trabalhar bastante as crianças, tentar fazer com que essas crianças façam um trabalho com os adultos. Um colega meu aqui da Unifesp, que é extremamente radical, ele acha que a gente teria que exterminar a população adulta atual e as crianças recriarem o mundo para ter um desenvolvimento melhor, para ter uma melhor qualidade de vida. Porque, infelizmente, os adultos não estão deixando um ambiente propício para as próximas gerações. As crianças já estão pensando nisso, mas os adultos não. Então, a gente tem que fazer um pouco mais dessa educação ambiental, principalmente com os adultos. Para finalizar, em outubro, o professor Turra, Alexander Turra, da USP, ele fez uma palestra muito boa, também no workshop, e dentro desse livro dele, sobre lixo nos mares, do entendimento à solução, foi editado pelo Instituto Oceanográfico da USP, ele coloca que o lixo no mar é um sintoma da entropia, ou seja, do nível de desorganização do sistema socioecológico em que vivemos. Por isso, seu combate deve considerar a complexidade do problema e privilegiar soluções estruturantes e duradouras. Então, basicamente, o que nós, principalmente o que a academia e as pessoas que estão preocupadas efetivamente com o combate do lixo no mar precisam fazer é pensar nessas soluções e fazer com que essas soluções sejam duradouras. Então, não adianta fazer um cursinho de educação ambiental isolado aqui, sendo que a outra comunidade ali não está sendo atendida. Então, a gente tem que pensar de uma forma que as coisas se intercomuniquem e que a interligação seja grande. Então, era isso, na verdade, que eu queria apresentar para vocês. E estou aberto a discussões, conversas. Eu vou interromper o compartilhamento aqui. Só essa figura que eu achei bem interessante, não é nova, é bem antiga já. Eu tenho usado ela. A gente tem que parar de varrer o nosso lixo para baixo do tapete. O tapete, no caso, que está sendo mostrado aqui, é o oceano. E quem que é aquela pessoa olhando ali? Obrigado, Ronaldo. Acho que dessa vez deu para complementar, né, bem a apresentação, né? Podemos abrir. Flávio, algum comentário? Muitos, né? Uma fala dessa, né, Ronaldo? Obrigado aí por apresentar esse panorama todo. Achei bem interessante. E realmente você traz alguns pontos que a gente já tinha discutido de manhã e sempre é bom retomar, até porque você tem essa experiência aí do trabalho de campo que vocês fazem, especificamente aqui na Baixada Santista. Essa questão das palafitas não pode ser negligenciada pela contribuição e por ser um problema extremamente complexo. Mas eu acho que ele entra junto com outros aspectos que você mesmo levantou. Alguns, inclusive, estão nas perguntas aqui. Eu estava vendo as perguntas do chat, tem bastante coisa aqui para a gente discutir. A Gisele fala de logística reversa, o Caio também fala de separação, né? Então, assim, só deixar aqui um gancho para a gente também falar um pouco da necessidade de aprimorar os sistemas de gerenciamento de resíduos, tanto da parte de criação de infraestrutura, que as prefeituras já têm investido, mas as empresas talvez precisem investir mais na logística reversa, quanto da parte do cidadão que precisa participar, separando o seu lixo ou entregando no ponto de coleta, né? Não adianta nada
ter o ponto de coleta lá e as embalagens ficarem pelo caminho, né? E que é o que você destacou da educação ambiental, que é fundamental. Mas eu só queria também aproveitar aqui para falar não sei se resposta, né, mas fazer um comentário também para a colocação do José Roberto. Ele pergunta aqui para você, Ronaldo, talvez a gente possa começar por essa, se já foi feito algum estudo recente sobre a concentração de microplásticos na Baixada Santista. E só antes que você responda, Roberto, eu tenho um orientando, né, que ele fez um trabalho de redução do descarte de microplástico. Ele trabalha numa empresa do Polo de Cubatão, eles têm um lançamento, eles declaram o lançamento deles de bioplástico, inclusive eles reconhecem isso, é uma perda de processo, e eles fizeram um trabalho interno com redução de até 60% do microplástico que eles descartam. E isso está para ser publicado, a gente está juntando os dados aí, mas é interessante notar isso, né? É uma empresa que vive do plástico, ou seja, perda de microplástico para eles é perda de receita, mesmo assim, com um grande programa eles reduzem 60%, ou seja, ainda sobra 40%. Eu estou querendo colocar aqui que é um problema mesmo para grandes empresas, mesmo quando o problema é mapeado, conhecido, ainda de difícil solução. Mas vamos lá, Ronaldo, vejo que você consegue ajudar aí o nosso ouvinte aqui. Olha, na verdade, eu conheço alguns pesquisadores. O professor Camilo Seabra, aqui da Unifesp, ele está trabalhando bastante com a questão de microplásticos aqui na nossa região. Inclusive, fez um trabalho recente, bem interessante, que eu fui banco até do mestrado, sobre a bioacumulação dos microplásticos em peixes. E já dá para perceber resultados bem interessantes sobre isso. Mas eu acredito até que procurando o professor Camilo Seabra Pereira e também o professor Ítalo Braga, eles têm trabalhos a esse respeito. Os dois são aqui da Unifesp também, estão trabalhando bastante nisso aqui na nossa região. Então, eu acho que basicamente são esses dois, eu não me lembro se tem mais alguém, mas provavelmente sim. Teve um trabalho, eu acho que eu tenho, na verdade foi uma aluna de um mestrado que ela apresentou, na verdade, tem na internet até. Ela faz uma revisão desses trabalhos. O nome dela é Elisa Van Slismenk, não sei quem que é o orientador dela. Aqui da Unifesp, teve uma bolsa do Instituto Marplast, e ela desenvolveu um trabalho bem interessante sobre isso e traz até um resumo. Pelo que ela colocou aqui da Unifesp, então seria esse Camilo Dias Seabra Pereira, o professor Luiz Felipe Mendes Guzmão, daí tem o pessoal do IO da USP, o Alexander Turra, que eu comentei agora há pouco, a Rosalinda Montoni, Ednilson Viana, e tem pessoas de outras universidades. Na Unisanto tem o Walter Barrella, aqui da Unisantos eu não estou vendo ninguém, da Unisantos não estou vendo ninguém. Daí tem da Universidade Presbiteriana Mackenzie, em São Paulo, alguém que trabalhou, Paola da Loco, com gestão de resíduos sólidos, mas e ela traz para outros estados também, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, praticamente todos os estados. Ela traz quem está trabalhando com a área de resíduos plásticos, lixo no mar, nas regiões. É bem interessante o trabalho, são 25 páginas. Eu posso tentar disponibilizar o link depois. Na verdade, eu tenho o trabalho PDF aqui, eu não sei se eu consigo pegar o link, mas eu acredito que sim. Mais alguma pergunta? Tem vários comentários. Desculpa, Kleber, pode falar. Pode continuar, Flávio. Não, é que tem várias pessoas comentando aqui, eu estou tentando passar tudo aqui no chat, acho que tem mais comentários do que perguntas, né? A Gisele falou da questão da logística reversa,
O Caio também falou essa questão do lixo reciclável, né, da dificuldade. E realmente, assim, o que a gente percebe, né, eu que trabalho mais diretamente com o gerenciamento de resíduos, é uma dificuldade, por um lado, dos municípios se estruturarem, por outro lado, de quando há estrutura das pessoas participarem, que é o que a gente estava falando em relação à educação ambiental. E, inclusive, aqui se comenta, né, da questão dos incentivos, acho que a Gisele coloca aqui, eu estou vendo, que quando se dá uma recompensa, as pessoas tendem a tentar devolver. E, Gisele, só de curiosidade, isso funciona também em outros lugares, viu? Na Europa, a logística reversa especificamente de garrafa de vidro, ela consegue ter o índice alto que tem, por exemplo, na Alemanha, mais de 80% de retorno, porque ele oferece o depósito reembolsável, né? Então, na hora que você compra, você paga um valorzinho que fica lá retido, na hora que você devolve a garrafa, o cara te devolve uma moedinha. Então, são sofisticações dos sistemas de resíduos que a gente espera sejam o futuro aqui no Brasil. Eu tenho acompanhado algumas empresas que têm essa tentativa, mas muito em escala piloto. Agora é isso, você consegue fazer isso com alguns materiais. Então, aí garrafa de vidro, latinha de alumínio, são coisas mais volumosas, que têm mais valor econômico. O problema é que isso não consegue atingir genericamente a totalidade do resíduo, né? Então, aquele saquinho que a gente chama, tecnicamente a gente chama de BOPP, né? Que é o flexível, o saco de salgadinho ou de café solúvel, que é aquele meio metalizado, aquilo é inferno para reciclar, aquilo ninguém separa e muitas vezes pode parar no mar. A gente vê, inclusive, é muito comum em campanhas, né, de limpeza, o pessoal da Ecofaxina aí talvez possa confirmar depois, o pessoal abre o pacote de salgadinho na praia. O saco, ele até coloca no lixo, mas aquela filipeta que ficou, aquele pedacinho menor que tirou na hora que abriu, fica solto na areia. Não chega a ser um microplástico, né, mas ele vai constituindo aí um corpo de resíduos que acaba atingindo o mar também. Então, é só para colocar que essa é uma questão que tem várias subdivisões, né? Eu acho que o Ronaldo mostrou, né, Ronaldo, algumas fotos bem interessantes da campanha que vocês fizeram em Bertioga, se não me engano, que vocês estavam lá no Mangue coletando, você até comentou da rede, né? Ali é isso, você encontra de tudo. Inclusive, uma vez eu organizei, mas era quase que em tom de brincadeira, eu estava de férias na Bahia, a gente alugou uma casa em 6 famílias, e aí eu organizei, falei, ó, quer ver, pessoal, vamos fazer uma campanha aqui, um mutirão de coleta de lixo na praia. Assim, 2 horas a gente encheu uns 10 sacos de lixo de 100 litros, e você via embalagens de todos os lugares do mundo, algumas com cara de que estão no mar há muitos anos, né? A gente já vi em apresentações de colegas que fazem essas campanhas com mais regularidade, mostrar embalagens com datas assim de 20 anos atrás. Então, é muito importante a gente perceber que realmente esse aporte ele é uma questão que pode ser de longo prazo. Aí, o Zé Roberto está falando de crédito de plástico. Olha, Zé Roberto, esse é um assunto bem complexo. Eu tive num evento sexta-feira praticamente o dia inteiro só discutindo isso. São questões, né? Eu não vou entrar no mérito específico, mas só para pontuar, assim como o depósito reembolsável, assim como essas estratégias que quem opera o sistema utiliza para garantir a devolução, né? Créditos, depósitos, esse tipo de coisa, são sofisticações interessantes. O problema é fazer isso ter escala, é fazer isso chegar para o total, para o grosso das pessoas, né? E no limite, o que a gente percebe é que países que instituem esses instrumentos tendem a ter esse custo, essa internalização da externalidade, como a gente fala em economia ambiental, incorporado ao preço do produto. Então, os produtos começam a ficar mais caros para pagar essa conta. Então, acaba chegando no consumidor e aí a gente acaba penalizando eventualmente aqueles de menor renda que vão ter mais dificuldade de ter acesso a esses produtos, né? Então, é uma questão muito complicada e só deixar claro que não existe uma resposta simples nem única. Agora, é necessário que a gente procure respostas. A Cristiane fala, inclusive, de cooperativa de catadores, né? Hoje de manhã, o Alan, da Secretaria Municipal de Cubatão, comentou um pouco que, inclusive, ele já tem trabalhos com cooperativas. No caso das ecobarreiras, tem um projeto para que eles venham a triar o que é tirado das ecobarreiras, porque isso é uma outra questão. Você coleta, né, não vou entrar no mérito, como o Ronaldo falou, é muito mais importante prevenir do que remediar, né, Ronaldo?
Mas quando você coleta na ecobarreira o resíduo, hoje em dia aquilo vai para aterro, e é uma pena, porque muito daquele resíduo realmente pode ser recuperado. Não sei se você tem mais algum comentário, Ronaldo, depois acho que a Cristiane está com a mão levantada aí também. Eu também tenho uma pergunta, Ronaldo. Tranquilo, fiquem à vontade. Cristiane, vamos pedir só aqui. Marcela, desmuta a Cristiane para a gente, por gentileza, para ela fazer a pergunta. Oi, prof, só um minutinho. Oi? Já está desmutada, prof. Acho Desmuta a que... Cristiane, pode fazer a pergunta. Falando da questão desse do que o professor comentou do seu amigo, de repente deixar só as crianças, enfim. Mas deixa eu ver se eu fico melhor sem esse fone, tá me enchendo o saco, gente. Não sei vocês, mas eu tô Nossa, gente, eu juro, eu tô acompanhando desde o início, cansa o fone. É o seguinte, eu não morava aqui antes. Então, quando eu fiz a minha primeira graduação, foi de Química, tá? Em São Bernardo do Campo. Então, lá tinha a questão do lixão da Alvarenga, eu sempre no meio do lixo, do lixão da Alvarenga, que foi fechado, e aí abriram-se cooperativas, capacitaram essas pessoas, colocaram essas crianças na escola, e fui lá trabalhar com essas pessoas, com o meu trabalho de conclusão de curso, e fui aprender muito com elas, essa questão até que para a gente plástico é tudo plástico, não tem diferença, né? É só aquele plástico, ponto. E tem diferença, sim, na composição do plástico, enfim. Legal. Aí, depois, eu fui fazer, e isso eu fiz graduação, licenciatura em Química, fui fazer pedagogia. Eu falei, agora o que eu faço? Já sei. Vou nas escolas ver se funciona, se tem um subsídio para essas cooperativas. E o que foi muito bacana, assim, realmente eu vi que foi muito bem estruturado, muito bem pensado. Capacitaram essas pessoas, fizeram as cooperativas, trabalharam a educação ambiental nas escolas e as escolas fornecem matéria-prima para essas cooperativas. Existem eventos maravilhosos, separa até o óleo de cozinha. As crianças têm até cozinha pedagógica, isso escola pública, né? E você vê que funciona. E a gente também trabalha a questão da inclusão social dessas pessoas, de dar renda, de dar dignidade para essas pessoas que muitas vezes estavam ali sem ter uma renda, enfim. E aí me vem essa reflexão. Por que aqui parece que é tão difícil? Cadê essas cooperativas? Cadê essa organização? Né? Cadê essas políticas públicas, gente? Igual eu comentei hoje com vocês, que eu fui lá, eu catei o resíduo, ia cair no canal, porque eu moro bem na linha amarela e tem o canal mesmo, e o pessoal dia de sexta do outro lado da rua é feira, e eles sentam para comer. Não vai cair no canal, então eu tenho essa preocupação em pegar. Mas eu não vejo essa organização. E muitas vezes o meu marido é síndico. E eu estou ali cuidando da minha calçada, limpando, e às vezes vêm os outros síndicos, os outros moradores e conversam comigo, falam, nossa, como vocês cuidam daqui? Eu falei, aí eu sempre falo, o que move é a ação. Não peço para que as pessoas, não estou pedindo para ninguém pegar a vassoura e vir varrer comigo, mas que respeite, que não jogue, para que elas olhem o que eu estou fazendo e que sirva de exemplo, como o trabalho do William e tantas outras ONGs. E aí eu faço esse movimento com esses meus vizinhos aqui, e a gente, graças a Deus, tem conseguido algumas melhorias nessa questão. Mas eu vejo essa dificuldade aqui, gente. O porquê que não se olha para os lugares que dão certo, né? Que eu acredito que eu não conheço bem o trabalho, acredito que tem algumas coisas voltadas na Praia Grande, acredito que até em Santos seja mais fácil as coisas, mas aqui em São Vicente, em modo geral, no litoral, como é difícil. Que a Cristiane quer colocar, acho que, Cristiane, para ajudar nesse seu raciocínio, o professor Flávio acho que pode fazer um pequeno comentário sobre as questões das políticas públicas, né? Porque as políticas públicas, elas existem, né? Elas estão aí, mas aí como é a questão real na prática. Flávio, você pode comentar rapidamente sobre isso? Posso comentar, o difícil vai ser o rapidamente.
Assim, né, Cristiane, acho muito legal a tua preocupação e agradeço por continuar se indignando, porque realmente, o dia que a gente parar de se indignar, a gente vai ter um problema. Mas eu vou tentar, sem passar pano para ninguém, dizer como é difícil fazer isso na vida real. A gente tem mais de 10 anos aí de promulgação da Política Nacional de Resíduos, e nesses 10 anos, muitas tentativas de apoio a catadores já foram feitas. A gente tem coisas mais e menos bem-sucedidas, inclusive em Santos. Eu já acompanhei algumas gestões da prefeitura, alguns secretários de meio ambiente que passaram e estão por aí, e assim, muitos deles muito bem intencionados. Mas na prática, a vida é dura, viu, Cristiane? A começar pelo seguinte: a ideia de inclusão é dar uma vida digna. Então, quando a gente pensa em apoiar uma cooperativa, não é só dar uma prensa, um bonezinho ou um veículo. Você tem que garantir que as pessoas que estão lá tenham condições dignas de trabalho, respeitem as leis trabalhistas, ambientais, consigam um valor de subsistência minimamente aceitável. Em alguns casos, isso é bem impossível. Assim, eu não quero estender muito o assunto, porque senão a gente vai ficar só falando disso, mas só para dar um exemplo de problema. Preço do barril de petróleo cai, o preço do plástico virgem cai, o preço do plástico reciclado despenca. Então, sei lá, se você tem 30% de queda de preço, o salário, vamos dizer assim, a renda do catador cai 50% de um dia para o outro. Então, assim, é tudo muito frágil, tudo muito exposto. Existem propostas de melhorar isso, como, por exemplo, a proposta de pagamento por serviços ambientais urbanos, é o que a gente chama de remuneração pelo serviço. Então, é isso, você não paga, não é que você dá a condição e o catador vive do que ele vende. Você fala, não, você vai ter uma renda fixa, independente do que você venda. Você remunera o fato da pessoa estar ali, sei lá, 8 horas por dia trabalhando para aquela atividade. Mas essas coisas hoje são muito difíceis. Essa é uma das linhas de frente da negociação da logística reversa dentro da política de resíduos hoje, lá no Ministério do Meio Ambiente. E, assim, tem muita briga porque tem gente que não quer pagar a conta, tem gente que acha que a conta tinha que ser diferente. E, na minha opinião pessoal, tem uma parte do processo muito importante faltando, que é uma agência reguladora. A gente hoje tem as agências reguladoras no saneamento que atuam bastante bem para o tema de água e esgoto, né? Inclusive com o novo marco vigente, tudo certo. Para resíduos isso ainda não está bem estruturado. Então a gente ainda não tem assim minimamente as regras do jogo. Então tá bom, vamos remunerar uma cooperativa. Qual é um salário justo? Entendeu? Então assim tem uma série de questões da política de resíduos que a gente precisa avançar para conseguir, na minha opinião pessoal, ter uma garantia de inclusão social digna. Né? O Caio está trazendo outra questão aqui no chat, muito importante, que na verdade, duas. Né? Há uma companhia de eletricidade que troca recicláveis por desconto na conta. De novo, é um mecanismo para facilitar que as pessoas entreguem, só que ele mesmo já coloca em seguida um outro problema, que é, por exemplo, o descarte do vidro. Né? Eu não quero ficar aqui estendendo demais, como eu já disse, mas vidro, para você só recicla vidro em forno de vidro. A gente tem no Brasil hoje, em operação, 6 e entrando em operação mais um, fornos de vidro para embalagem no Brasil inteiro. Então ele está citando aqui Belém do Pará. Olha, Caio, um vidro gerado em Belém do Pará vai ter que ir até Recife, até Pernambuco, para conseguir ser reciclado. É muito longe, isso inviabiliza na prática. Então, o que eu quero colocar aqui, Cristiane, é só assim, sem querer desculpar a falta de compromisso de muitas empresas e até de governos, eu acho que existem questões estruturais de logística, de governança do processo, que a gente, na minha opinião, começou a avançar e em dado momento parou, em outro até, na minha opinião, em alguns pontos retrocedeu. E aí, minha opinião pessoal é que, como universidade, como sociedade civil, nos cabe ficar vigilantes para que não haja retrocesso. Especificamente na Baixada Santista, o Ministério Público tem feito um importante trabalho com logística reversa. Tem algumas promotoras aí que têm trabalhado muito forte na exigência de compromissos por parte das empresas, e eu tenho fé de que a coisa vá avançando.
Mas é como o próprio Kleber falou, né? É bem complicado porque você depende de gestões municipais, políticas públicas, que no Brasil a gente sabe como são deficitárias, inconstantes, né? A gente vive, às vezes, ciclos onde a coisa melhora, depois piora, e depois, por fim, lembrar que tudo também vai depender de educação ambiental. E num país que mal tem educação, falar de educação ambiental às vezes é um luxo, né? Tá nas palafitas, por exemplo, né? Você conhece essa realidade talvez melhor do que eu, você sabe do que eu estou falando. Então, assim, é só para dizer que é um assunto complexo, mas é por isso mesmo que a gente tem que enfrentá-lo, tem que fazer eventos, discussões, debates para trazer isso à tona, para que a gente comece a buscar soluções como sociedade. Tá? Depois, se vocês tiverem interesse, a gente está à disposição também para falar mais especificamente resíduos e logística reversa, aqui é minha área de pesquisa. O que vocês precisarem, eu sigo aí à disposição na universidade. Nesse Obrigado. ponto, Acho que nesse esse ponto, ponto, Flávio, rapidinho. que você coloca, que eu ia destacar, é a questão da educação ambiental, né? Dentro desse processo, né? Porque, de certa maneira, a gente é educado que o nosso lixo, né, principalmente para a classe média e classe média alta, ele desaparece por mágica, né? Você põe na porta da sua casa e ele desaparece. E educação ambiental também é mais do que ficar ensinando as pessoas a não escovar o dente com a torneira aberta, né? A educação ambiental é um processo de desenvolvimento de cidadania, né? Então, você tem que capacitar o indivíduo para participar dos comitês, né? Ou seja, ele tem que estar capacitado, entender as políticas públicas, né? E estar aí dentro desse processo de governança. Então, a gente tem mecanismos tecnológicos e também mecanismos por parte da educação ambiental. O Kleber, eu acho que o Ronaldo ia falar uma coisa, mas só um caso aqui que eu sempre uso em aula, muito ilustrativo. Eu tive a oportunidade de conhecer um sistema na Bélgica, né? E aí eu estava de resíduos, e eu estava conversando com o responsável e ele me contando as maravilhas lá do sistema, a gente meio embasbacado, vendo, puxa, que incrível, como funciona bem. Aí você faz aquela pergunta de brasileiro, né? Mas assim, porque era um sistema bem rebuscado, que o sujeito pagava na hora que entregava e tal. Aí eu falava assim, mas e se o cara deixa o saco de lixo aqui do lado? Estou falando de pessoas ricas, bairro nobre de Antuérpia, né? E se o cara deixa o saco de lixo aqui do lado para não pagar na surdina, no meio da calada da noite, né? Coisa que a gente sabe que aconteceria no Brasil, que acontece nos ecopontos no Brasil o tempo todo. Aí ele vira para mim com uma cara de que não entendeu e fala assim, mas por que um cidadão faria isso com a sua própria cidade? Aí você engole em seco, né? Você fala, bem, essa é a diferença cultural e isso tem a ver com educação, eu falo que antes de educação é um ambiental, ponto né? fora da curva, né? Em Antuérpia, não sei se quando eu estive lá, eu vi um sistema de recolhimento de garrafa, são umas estruturas verdes que você põe a garrafa, põe um cartão, né? Isso, essa mesmo. É Você subterrâneo. que cria uns créditos, né, nesse cartão e aí você troca na nova compra, né? É uma questão muito além do que eu falo do pertencimento, né? Não é só pertencimento, tem que ter uma outra palavra. A gente tem que ter a questão da zeladoria. Se a gente fala de síndico, né? A gente tem que ser síndico e zelador da nossa própria cidade, né? E assim ter o sentimento de pertencimento dentro desse processo. Ronaldo, para finalizar, né, estamos indo para os últimos minutos, foi muito falado Professor, aqui. Olá. Professor, com licença, é muito rápido, eu não vou tomar o tempo. Eu só queria fazer uma observação, só para ver o quanto é assustador. Eu estou fazendo os meus dados do doutorado e eu vou para essa questão, vou ficar com o ambiente marinho e fui fazer análise, já que estamos falando de educação ambiental. Dos livros que eu analisei, eu estou com tabela, já estou com gráficos, então eu estou analisando como que está essa questão nos livros didáticos, tá? Da educação básica, ambiente marinho. Microplástico é falado uma vez em todas as coleções que eu analisei. Mas Cristiane, eu recomendo, só uma sugestão, que você não veja nos livros, mas que você veja os projetos pedagógicos dos cursos, principalmente na questão municipal e estadual. Acho que é interessante ver como que a questão da educação ambiental trabalha de maneira transversal e como ela traz esse assunto, principalmente para as cidades do litoral, né? Como é que faz? Sim, mas agora nós estamos com a BNCC, né, professor? Na BNCC. O que a BNCC
traz para a educação ambiental. E uma outra coisa, a educação ambiental inclusiva, né? E pouco se fala dentro desse processo, mas muito bem colocado. Eu acho assim, acho importante uma inquietação para a questão de pergunta, né? Ou seja, da formulação da sua hipótese, da sua tese de doutorado. Muito bom. Ronaldo, para a gente finalizar, então, obrigado eu, Cristiane. A gente tem falado muito da questão de geração, né? Da geração desse lixo. A Maria Fernanda falou da questão de indicadores, o Alan traz a questão da dificuldade da quantificação e da qualificação do material e do que é colocado. A gente tem uma questão aí da parte mais fina da química, né? Do que esse resíduo vai causar. A professora Lourdes traz uma questão que a gente fica sempre vendo o resíduo, mas não fala na questão da saúde, né, da problemática de saúde que vai estar ali por detrás, né? Dentro desse processo todo, Ronaldo, como é que você vê aí? Você falou muito da questão das embalagens, né? Muito da sua percepção do lixo na própria cidade de Santos, né? Você enquanto cidadão e caminhando por ela, né? Como é que você vê essa questão que o Flávio também coloca, da logística reversa, dessa questão da economia circular? Mas, pelo olhar, a gente tem, você é participante aí de comitês, a gente tem as políticas públicas, né? Então, como que a gente faria um trabalho de relação aí, relacionando, né, CBHBS, GERCO, Condesb, Condemas, né? Ou seja, porque parece que cada um tem a sua caixinha, né? E parece que não está tendo uma conversa. Como que a gente faz essa ruptura dentro desse processo no sentido daqui da RMBS? Como é que você vê isso, com a sua experiência de participação em comitê? Bem pertinente essa sua pergunta. Uma questão que eu acho que falta um pouco de foco em algumas situações. E até já voltando também um pouco para a pergunta da Cristiane agora há pouco. Depende também do incentivo. Muitas vezes, por exemplo, no que a Cristiane perguntou dos catadores, eles não têm incentivo. E, às vezes, as prefeituras e governos incentivam outras ações ou outros empreendimentos, outras questões que acabam dificultando a vida deles. Como a questão da incineradora, que foi discutida muito aqui em Santos e que praticamente vai acabar com a questão dos catadores, etc. Mas nessa situação que você coloca agora, eu vejo que a gente precisaria analisar exatamente o que é pedido dentro desses comitês, o que tem nessas legislações, e ver se o foco disso realmente está sendo voltado para o que precisa ser visto. A questão da logística reversa, eu até comentei agora há pouco que eu estava passando na praia e vi lá a embalagem da Skol. A Skol não deveria se preocupar com isso? A logística reversa não deveria ter a empresa se preocupando com o resíduo dela ir parar no tal lugar, no mar, na praia. Então, a gente precisa, eu acho que em termos de academia, principalmente nós aqui, precisaríamos pensar e primeiro analisar o que está na legislação, o que estão nessas políticas públicas, o que está nos comitês, o Comitê de Bacia Hidrográfica, pensar na questão do saneamento. O saneamento está voltado para a saúde, como foi comentado agora há pouco. Então, como que esses resíduos podem afetar a saúde, o saneamento, etc. E a gente, trabalhando isso dentro do comitê, dentro das políticas públicas que o comitê teria alguma relação, no caso específico aqui do Comitê de Bacia Hidrográfica que eu estou comentando, a gente precisaria ver como que a gente poderia trabalhar a questão da logística reversa, nossa, até fugiu o nome dela, a Cilis, lá de Praia Grande, já está fazendo essa questão da política reversa, principalmente com os pneus. Mas o pessoal da EcoFault, né? Isso, da EcoFault, mas é só um setor
dos resíduos. Existem vários outros setores, e a questão dos múltiplos resíduos que são gerados, plásticos, metais, sendo que plásticos têm vários tipos, metais têm vários tipos. As bitucas de cigarro, outro dia eu estava passeando aqui na praia e tinha também vários locais ali que tinham as bitucas de cigarro, mas aí a logística reversa para bituca de cigarro já é um pouco mais complicada. Mas a gente tem que trabalhar dentro dos nossos comitês que nós participamos, avaliar o que essas políticas desses comitês, o que as políticas públicas, de uma forma geral, pedem, e fazer uma análise crítica dessa logística, de como integrar isso com a sociedade, com as nossas questões. Mas o trabalho que vocês estão fazendo aqui no colóquio, do workshop, e essa divulgação, de gerar essas discussões é muito importante. Não sei se eu consegui responder ou se eu só trouxe mais confusão. Na realidade, você me respondeu com mais trabalho, né? A gente tem que ter mais trabalho. Não, mas a gente não pode parar de trabalhar, né? Eu fico pensando também, há 30, 40 anos atrás, a minha avó, que ela veio da Letônia, fugiu da União Soviética na guerra, no início do século passado. E ela fazia compostagem. E ela já pensava em reciclagem há 40 anos atrás. Por que a questão até que o Flávio comentou agora um pouco sobre a cultura. Os europeus têm uma cultura diferente da nossa. E a gente tem que melhorar a nossa cultura antes de pensar realmente na questão da educação. Nelson Portero fez aqui, né, um comentário. Nelson, obrigado pela presença, o nosso vice-presidente do Comitê de Bacias. Temos que enaltecer iniciativas como essa, da preocupação em gestão dos recursos hídricos para vencer os desafios com as desestruturações políticas em curso. Né? Eu acho que é importante a gente ter esse processo realmente de governança, né? Estado, município e sociedade civil organizada, e com a parceria aí da academia, né? Dando aí um respaldo técnico científico. Bom, acho que a gente vai aqui para o nosso encaminhamento final, né? Adriana e Flávio. Ronaldo, obrigado pela parceria mais uma vez, obrigado pelo aceite aí ao convite. Antes de eu passar aí, vou passar para a professora Adriana passa para o professor Flávio para fazer o encerramento, porque o professor Flávio, ele é o idealizador, né, desse projeto, né. Ronaldo, muito obrigado, parabéns pela apresentação, e eu acho que fica aqui para todos nós, né, que estamos aí nesse período manhã e tarde, vamos ter agora um período também noite, né, com uma questão agora das questões de permeabilidade da cidade, né, macro e micro drenagem, como isso está relacionado com a questão do lixo do mar, mas por um encaminhamento do que seria um plano regional de combate ao lixo do mar, né? Então, como que a gente vai, nós vamos nos estruturar agora, depois desses 3 momentos de discussão, para fazer esse trabalho. Todos que estão aqui fizeram a inscrição, deixaram o seu e-mail, nós vamos disponibilizar o chat, né? O hot site, onde a gente vai ter aqui todos os próximos passos, né, de ação para a criação, né, dessa proposta de plano regional de combate ao lixo no mar. Professora Adriana. Ronaldo, muito obrigada pela sua participação, como sempre, você vem engrandecendo o evento, e como foi colocado por você, pelo Flávio, Kleber, por todos que aqui já passaram e comentaram, a questão não é nova, né? E também fica muito claro que as estratégias para que a gente resolva, elas também, de certa forma, são bem claras, muitas delas, né? Passa por uma questão de engajamento,
né, dos diversos atores, né, sociais, e por uma questão de educação ambiental, que mais do que ser uma questão de educação, passa por uma questão cultural, e que leva tempo, né? Então, sem dúvida nenhuma, a gente precisa investir nessa nova geração, porque, como você bem colocou, né, Ronaldo, é aí que reside a nossa esperança, né, de um futuro melhor, né? Temos que continuar insistindo com os nossos pares, mas investir nos jovens, porque é uma questão, sem dúvida, cultural que precisa ser mudada, né? Uma questão de consciência. E isso não se muda do dia para a noite, né? Então, precisa trabalhar muito mesmo, como você colocou na resposta ao Kleber, né? O engajamento de todos nas comissões, nos que estamos participando, para que a gente consiga resultados aí positivos a curto, médio, né, e longo prazo, sem dúvida. Muito obrigada, Ronaldo, pela sua participação. Flávio, obrigada e passo para você. Obrigado, Adriana. Queria também agradecer aqui o Ronaldo pela contribuição, lembrando que ele também compôs nossa comissão científica, né, Ronaldo? Então, por bastante tempo a gente se encontrou aí e o Ronaldo pôde colaborar conosco em toda a estruturação do projeto, do workshop. Foi muito bacana te conhecer e, claro, depois a gente se encontrou no PEMALME também, então é sempre bom trabalharmos juntos. De fato, né, acho que esses três eventos, o evento preparatório, o workshop e esse colóquio de hoje, eles mostram algumas coisas que eu queria destacar, que a gente já desde o começo ressaltava, mas é bom que todos concordem e aparentemente caminhemos na mesma direção em relação a isso. O primeiro ponto é que esse problema do lixo no mar é urgente. Não dá para ficar adiando mais uma solução, porque ele só se agrava e está chegando num ponto, né? A gente, como cientista, não posso afirmar assim dados acadêmicos na curva, mas a gente sente assim que está chegando num ponto onde pode haver uma inflexão muito grave de prejuízos dramáticos, não só à vida marinha, mas à saúde das pessoas e ao bem-estar da população. Um segundo ponto é que qualquer solução que se planeje tem que ser multidisciplinar, muito negociada com a sociedade e participativa, porque as pessoas, como o Kleber estava falando aqui, precisam ter essa questão da zeladoria, né? Não adianta só você se sentir parte de uma cidade, você precisa ativamente colaborar para que ela funcione bem, para que sejam os sistemas de resíduos ou outros possam operar devidamente. E isso inclui a nossa participação cidadã junto ao poder público, né? Eu também gostaria de lembrar que daqui a alguns meses teremos eleições e faz parte também do nosso papel votar em pessoas que defendam posições naquelas em quais nós acreditamos, né? Então, numa democracia representativa como a nossa, são essas pessoas que nós elegemos que vão tomar decisões que influenciam as políticas públicas. Não adianta a gente na universidade propor, sugerir, conceber ideias políticas maravilhosas se não tiver gente no comando dos nossos órgãos, né, públicos para escolher, eleger, acatar e colocar em prática essas políticas quaisquer que elas sejam. E aí a gente tem amplas possibilidades. Ronaldo aqui colocou o Plano Nacional de Combate ao Lixo no Mar, é um documento importantíssimo. Por outro lado, no extremo oposto, muitos municípios aqui da Baixada Santista já têm excelentes planos, sejam de resíduos ou de saneamento. A região, a Baixada Santista, já tem o seu plano de resíduos produzido pelo IPT. Então, já temos documentos suficientes para conceber uma ação agora, talvez mais efetiva, que nós entendemos talvez seja um plano regional de combate ao lixo no mar. Acho que tem já outra terceira, talvez, conclusão do nosso evento, nossos três eventos, né, é que existe já uma massa crítica de conhecimentos, de pessoas engajadas, de instituições e iniciativas em diversos âmbitos da sociedade da Baixada Santista, aptas a lidar com diversos aspectos desse desafio. Resta agora criar um contexto, talvez aí, para usar a palavra também do professor Kleber, né, de governança, para que isso caminhe de forma ordenada, num sentido único.
e a gente possa aproveitar essas sinergias dos atores para, aos poucos, enfrentar esse problema que não é fácil, mas precisa ser resolvido. Então, sem ir muito longe, até para tentar respeitar aqui o nosso horário, eu vou deixar minhas considerações por aqui, lembrando que a gente ainda tem o painel da noite. Eu, infelizmente, vou ter que sair porque eu tenho aula, não vou poder acompanhar à noite. E depois teremos as publicações também resultantes desses eventos que vão ficar disponíveis no nosso portal Observatório da Água da Unisantos. Então, e além disso, claro, como universidade, estamos sempre de portas abertas a discutir esses assuntos. Qualquer interessado será sempre muito bem-vindo. Estou vendo aqui alguns alunos nossos compondo a audiência, então também estimulo a todas e todos que façam seus trabalhos, sejam eles de graduação, mestrado, doutorado, iniciação, onde quer que seja, nesse tema do lixo no mar, nos resíduos sólidos, na economia circular. Tem diversas coisas acontecendo, acompanhem, porque a gente espera poder fazer parte desse movimento aí que um dia combaterá o lixo no mar de forma mais efetiva do que hoje. Era isso. Obrigado, Kleber. Devolvo a palavra para você, para suas considerações finais aí. Obrigado pela oportunidade. Agradeço a presença de todos hoje. Então, finalizamos agora o bloco da tarde e à noite, então, às 7 horas, no mesmo link, nós teremos o último painel, o painel 6, microdrenagem e macrodrenagem, subsistemas característicos da drenagem urbana e sua relação com o lixo nos rios e mares, com o professor Fábio Lofrano, da Universidade Politécnica de São Paulo, da USP, com moderação aí da professora doutora Márcia Apes, coordenadora do curso de Engenharia Civil da Católica de Santos. Estão todos também aí convidados. Muito obrigado aí àqueles que nos acompanharam pela manhã e agora à tarde, e espero vê-los também no período da noite, no nosso encerramento, né, dessa nossa terceira etapa desse processo. Uma boa tarde para todos e muito obrigado. Abraço. Obrigado, um abraço. Obrigado pela confiança. Tchau, tchau. Obrigado, abraço. Tchau, até mais. Obrigada, Ana. Acho que estamos só nós. Marcela? Não, temos Oi, 26, prof, temos 26 participantes.